Vamos nos preparar para a prece, né? Vou fazer uma prece que Jesus nos ensinou. Todos estejam concentrados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos dar abertura ao trabalho de hoje. A palestra de hoje é com o nosso irmão Frederico, e é A Fé Transporta Montanhas, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações hoje e sempre. Nós escolhemos um tema que é a fé. Jesus, nosso Mestre Maior, traz ensinamentos de fé. Em praticamente todas as suas passagens, todas as anotações dos evangelistas, nós ouvimos passagem de fé que Jesus transmite para nós. Uma dessas ele diz para nós que se tivéssemos a fé do tamanho de um caroço, de um grão de mostarda, nós diríamos para essa montanha, muda daqui para ali, e ela mudaria. Claro que Jesus estava falando ali das nossas montanhas de problemas, que nós sabemos que naturalmente nós não conseguimos mudar as coisas materiais como um morro, uma montanha, mas ele falava para a gente dos nossos problemas. E fizemos aí um estudo durante o carnaval falando sobre esse tema, e foi muito interessante porque a gente pensa que tem uma fé muito alta, e outros pensam que tem muito baixa, e outros pensam que nem tem fé. E aí nós pensamos assim: a fé já existe mesmo desde que nós nascemos ou não? Essa fé ela é inata em cada um ou não? Porque nós vamos encontrar pessoas estudiosas, pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que dizem: eu não acredito em nada, eu não tenho fé. Mas mesmo assim nós acreditamos, como estudiosos aqui da doutrina espírita, do cristianismo, que todos nós temos sim essa fé dentro de nós. É como aquela questão que tem o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos: onde está gravada a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência de cada um. Então, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Nós somos uma criatura, nós somos filhos de Deus. Então, nós já, quando fomos criados como espíritos imortais, nós já carregamos então essa luz de Deus em cada um de nós. E aí ele coloca então essa fé inata. E eu fiquei pensando sobre isso. E aí nós pensamos assim: muitos de vocês aqui já voaram de avião, e hoje mais fácil, né? As pessoas chegam, compram a passagem e voam. Naturalmente, acredito que nenhum de nós, quando nós compramos essa passagem, quando nós vamos embarcar, eu quero falar com o piloto para saber se ele está preparado mesmo para me levar para onde eu estou indo. E também eu vou chamar ali o responsável, né, o engenheiro, o técnico, o coordenador da manutenção da aeronave, para saber se realmente ela está em condições de embarcar ali 180, 150 pessoas, seja lá o número que for, para que a gente chegue com tranquilidade no destino. Acredito que nenhuma pessoa em sã consciência busca isso, porque nós temos fé que aquelas pessoas foram treinadas para pilotar aquele avião, e que as pessoas que cuidam do avião, que ele esteja preparado para nos levar onde nós temos que chegar. Então nós temos que ter fé nesse piloto, acreditar na empresa, na equipe. Nós temos fé. Quando nós vamos a um restaurante,
Nós chegamos ali e comemos a comida que é preparada para nós. Mas nós não fomos lá na cozinha, apesar de que hoje existem leis que nós podemos visitar as cozinhas de restaurante. Mas também não é uma prática comum ficar preocupado com a cozinha do restaurante. Nós chegamos, na velocidade que as coisas andam, nós comemos e vamos embora, porque nós acreditamos, nós temos fé em alguém ou em algo que preparou então a nossa alimentação. Então nós já temos uma fé nessas pessoas que estão aí à nossa volta no dia a dia. Nós temos essa confiança. Essa do avião tem até uma passagem interessante, vocês já devem ter ouvido, de um garoto que estava ali com seu brinquedo eletrônico e o avião carregava algumas religiosas, estavam também em volta dele, e ele sozinho, viajando só e tranquilo, e o avião teve um momento ali de muita turbulência. E aí todo mundo desesperado, todo mundo pegando ali os seus crucifixos, pegando ali todos os seus talismãs e começando ali a rezar, e uns já desesperados gritando, e o garoto continuou lá jogando, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E aí quando o avião para, desce ali, elas curiosas chegaram para ele: meu filho, ensina a gente a ter essa paciência, essa paz que você teve aí. E o garoto disse: não estava preocupado não, que é meu pai o piloto. Então assim, a gente duvida, né? A nossa fé geralmente é vacilante nas nossas coisas, no nosso dia a dia. Nós estamos aqui fazendo julgamento de fé de ninguém, mas assim, é vacilante, porque na verdade nós sabemos que todas as coisas estão sob a proteção de Deus. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o planeta vai acabar. A gente desacredita que Deus não está cuidando de tudo. Mas o ser humano está fazendo... É problema do ser humano, porque Deus sabe exatamente onde Ele vai nos conduzir, onde o planeta vai chegar. Não tenha dúvida que esse planeta vai se tornar um planeta de regeneração. Isso não quer dizer que esse planeta vai se tornar um planeta onde só reencarna espíritos bons. O nome não diz isso. O nome está dizendo regeneração. Somos nós, com as nossas dificuldades ainda, que... Bom, pelo menos nós pensamos que queremos ir já para essa próxima etapa de uma regeneração, porque nós sabemos ainda de quanta maldade existe no planeta, mas muitas vezes também são dimensionadas apenas, ou a maioria das vezes, o noticiário traz sempre esse lado ruim e não coloca as coisas boas que acontecem no planeta como um todo. Tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, e isso é fato. Tem coisas acontecendo que a gente sabe que assim deixa a gente estarrecido, que muitas vezes nós nem esperávamos que fosse ver ainda na vida algo como tem acontecido. Isso não quer dizer que o planeta todo está bagunçado e que Deus está deixando a coisa jogada, que Jesus nos abandonou. Isso não é assim que funciona. E nós temos então essa fé que nós acreditamos. Já ali no piloto, nós acreditamos no cozinheiro lá do restaurante, nós acreditamos nas pessoas que fazem as coisas para nós. Pessoas que chegaram com essa fé, e nós poderíamos citar aqui muitos, mas aqui mesmo nosso irmão Jorge Cauí, que construiu, liderou pelo menos toda essa obra para a gente, onde nós estamos aqui agora, teve a liderança de um homem que acreditou num sonho que poderia transformar vidas das pessoas que chegavam em Brasília, transformar para melhor. Então, ele já tinha uma visão lá na frente. Imagina Brasília em 58, 59, 60, as pessoas chegando de várias partes do país, muitas vezes só com a roupa do corpo. E naquele tempo ele já preocupado, criou então um albergue para atender essas pessoas, além do centro espírita, e também de criar aqui cursos profissionalizantes, porque ele tinha fé que aquelas pessoas ficariam melhores, as condições de vida delas, pelo menos materialmente, seria diferente quando elas fizessem um curso. Os jovens aí muitas vezes nem conhecem mais, né, as máquinas de datilografia, mas aqui no centro a gente tinha curso de datilografia, a gente tinha curso de artesanato, sempre tivemos aqui, né? Corte de cabelo. Nós tivemos assim vários cursos profissionalizantes. Então era uma pessoa sempre à frente do tempo, mas porque ele acreditava. Alguém que constrói um prédio como esse que nós estamos,
Nós estamos aqui num prédio de 3 andares, nós temos mais uma construção aqui ao lado, que também é parte desse patrimônio, nós temos uma outra construção aqui ao lado, e nós temos um espaço, uma construção lá na obra social, no Lar dos Velhinhos, que de cabeça eu nem sei dizer para vocês quantos metros de construção nós temos ali. Se a gente avaliar que esse prédio aqui hoje deve ter aqui uns 1.000 metros quadrados, e 1 metro de construção hoje gira em torno de R$2.000, dá para fazer uma conta como essas pessoas que não tinham esse dinheiro no caixa, elas resolviam isso com fé. O Elvésio esteve aqui essa semana e lembrou um caso que o Lauro Farias, que era um empresário, né, aqui da cidade, chegou a frequentar a nossa casa aqui no começo. E o Jorge Cauí e o Elvésio, o lote do Lar dos Velhinhos, que muita gente pensa que foi doado pelo governo, não foi. Esse lote foi vendido pela Terra Cap. O Centro Espírita Sebastião Martins comprou o lote da Terra Cap e suaves prestações, mas comprou, e o valor não era barato à época. E ele então paga 1, 2, acho que na terceira prestação, o Elvésio contando aqui, lembrando aqui na terça-feira, que o Lauro Farias chegou aqui na frente aqui do centro. A frente era um pouquinho diferente do que é hoje, porque nós não tínhamos esse elevador, não tinha os andares ainda de cima, era só a parte de baixo. E ele disse para ele: quanto falta as prestações para pagar da Terra Cap? Ele disse: na próxima reunião eu trago para você. Na reunião seguinte, o Elvésio trouxe, chamou ele no canto e mostrou o valor. O homem enfiou a mão no bolso, tirou um talão de cheque, preencheu o valor, assinou e disse: vai lá amanhã na Terra Cap e quita o lote do Lar dos Velhinhos. Então as coisas funcionam assim quando as pessoas têm fé. É o que nós estamos falando, né? Tem umas que são inexplicáveis. A coisa funciona assim quando nós acreditamos. E tantas outras coisas que o Cauí fez, né? O senhor Jorge Cauí, com a sua liderança, com a sua crença. O Nivaldo, a gente brinca sempre isso lá no lar, né? Quando a gente tem as nossas dificuldades e passava muito perrengue, o Cauí dizia assim: fica tranquilo que o patrão é rico. Eu pensava, mas o patrão não é ele, né? Ele que é o presidente, deveria se virar, né? O patrão é Jesus, o patrão é Jesus e vai aparecer. Então é um negócio impressionante dessas pessoas, dessas lideranças. E nós podemos então, assim, nós falamos aqui que todos nós temos fé, independente de dizer que não acredita em nada. Por falar nisso, nós fizemos até uma brincadeira, né? Uma conversa com algumas pessoas, e a gente falava assim, a pessoa disse: eu não acredito em nada. Nós falamos aqui, a pessoa não acredita em nada, mas ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não acredita em nada. Se você não acredita em nada, por que você está fazendo isso? Eu não acredito em nada, quando eu morrer acabou tudo. Se acabou tudo, por que você estuda tanto? Por que você não vai curtir a vida? Então, no fundo, como nós falamos aqui da lei da consciência, essa fé está dentro de nós. Porque senão, mesmo que não acreditasse em nada, nós não faríamos um sacrifício, porque quem tem mestrado, doutorado, pós-doutorado é alguém que passou a vida estudando, se dedicou a vida toda. Para ter um objetivo, para saber que morreu, acabou, tem alguma coisa que não bate aí quando a gente fala sobre fé. E aí eles, lá no Evangelho nós buscamos assim, né? Como treinar essa fé? Será que nós podemos desenvolver essa fé, já que ela é inata na gente? Muitas vezes a gente acha que a nossa fé é pequena. E aí nós temos algumas passagens também que são marcantes. Uma delas está em Tiago. Jesus tinha 2 seguidores chamados Tiago, o maior e o menor. O Tiago menor, ele disse assim, está registrado lá nos Evangelhos: tu tens a fé. Ele conversando com alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí nós já podemos começar a pensar um pouquinho sobre o exercício dessa fé. Não deixar parado, nós precisamos movimentar. Tem uma questão no livro dos Espíritos, que é a questão 943, que ela diz assim: de onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Olha, interessante essa pergunta.
de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Muitas vezes nós sentimos isso, né? Uma melancolia, vai deixando de se abater. Olha o que os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé, e não raro da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Não tem nada de graça. Tudo que a gente faz precisa ter trabalho, precisa ter suor. Essa é a resposta do Espírito para a gente. Nós podemos desenvolver a nossa fé como? E ele ainda faz essa pergunta, Kardec faz a pergunta para os Espíritos: de onde nasce esse desgosto da vida? Da nossa falta de trabalho, da nossa falta de fé. Nós temos uma outra frase também que é bem marcante, que está no Evangelho, que aí Kardec coloca assim para a gente: fé verdadeira só é a que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Isso também é fantástico. Fé verdadeira só é a que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Ou seja, quando nós acreditamos, e aí nós temos vários exemplos na humanidade, daquilo que quando nós acreditamos, não acreditar, nós estamos falando aqui não acreditar por acreditar. Não porque alguém me falou aqui, porque a coisa funciona assim, eu acreditei e acabou. Não, é acreditar estudando, pesquisando, vendo como a ciência funciona, e aí desenvolvendo, trabalhando na caridade, trabalhando com amor. Aí nós vamos começando a entrar nesse processo. E aí nós poderíamos citar vários exemplos. Um deles é duas Joanas. A Joana d'Arc, que poderia ter negado ali que ouvia os espíritos, quando ela vai para a fogueira, que ela escutava os espíritos dando direcionamento na sua vida, mas ela diz: não, eu ouço sim os espíritos, e eles estão aqui, e o único problema aqui é que vocês vão ficar, e agora eu já estou indo ao encontro do Pai. E coloca ali, queimam ela viva, uma jovem ainda, mas ela vai com tranquilidade. Isso é fé verdadeira. E aí a gente poderia perguntar: será que nós teríamos essa fé atualmente de nos entregar pelo Espiritismo, por Jesus? Nós temos uma outra Joana que tão interessante quanto essa passagem de Joana d'Arc, que é a Joana de Cusa, quando Joana de Cusa era esposa de alguém importante do governo. E quando ela é queimada, que ela vai também ser queimada, ela é queimada com um filho, e aí o filho fala: mãe, pelo amor de Deus, né? É só você dizer que não acredita nesse Jesus que eles vão soltar as cordas aqui e nós vamos para casa, e está tudo certo. A resposta dela: ah, meu filhinho, não foi assim que ela disse, essas pessoas não conversam assim. Ela disse: cala-te, você não sabe o que está falando. Porque se Jesus passou pelo martírio, que era Jesus passando, imagina nós. Então, sossega que a coisa está tudo como tem que ser feito. E aí, as pessoas falam: esse seu Jesus só te ensinou a morrer? Quando o soldado chega para ela ali e vai dizer para ela: esse Jesus só te ensinou a morrer? Ela disse: não, me ensinou a te amar também. Então, mesmo sendo incendiada, já pegando fogo, diz assim: é só você dizer que não, esse Jesus só te ensinou a morrer. Não, me ensinou a te amar. E essa foi a resposta de Joana para aquelas pessoas que estavam colocando fogo, azeite quente para queimar aquela pessoa. Essa foi a resposta dela. Agora, o que muda quando a gente traz essa fé verdadeira? É a mudança do comportamento das pessoas em volta, é a mudança daquilo que fica para a eternidade. As pessoas começaram a comentar ali que alguns daqueles soldados
desistiram das suas lutas, começaram a pensar diferente, começaram a voltar para suas famílias. Muitas daquelas pessoas sentiram ali aquela vibração daquele instante e começaram a pensar diferente. Como alguém com um filho tão jovem pode aceitar uma situação dessa por outra pessoa? Isso faz as pessoas pensarem. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós não pensamos como espíritos eternos. Esses espíritos, eles pensam, eles sabem que aquilo ali é uma pequena passagem que precisa dar aquela demonstração de fé que fique registrado na humanidade. Então nós temos esses dois exemplos assim, e voltamos um pouquinho lá, então, em Jesus, que fala para a gente que é só o tamanho de um caroço de um grão de mostarda, que é um dos menores. Se a gente tivesse isso, nós conseguiríamos mudar tudo à nossa volta. Nós temos outros exemplos, como uma das passagens mais marcantes. Claro que as passagens de Jesus são marcantes todas, mas, na nossa opinião, a da mulher hemorroíça, que todos vocês conhecem, a mulher que tinha um corrimento, e essa pessoa, ela diz, historicamente, que ela tinha 12 anos se tratando, tinha gasto todo o seu dinheiro, quer dizer, não era uma pessoa pobre, ela tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos da época e nenhum tinha curado. Jesus não andava com 12 pessoas, a gente sabe disso. Uma pessoa como Jesus provavelmente tinha 400, 500 em volta dele sempre. Claro que quando ele fazia a sua reclusão, as suas orações, o seu bate-papo na casa de Pedro, ele limitava. Mas no dia a dia, nas andanças, todos nós queremos ser curados. Imagina aquele tempo que os hospitais provavelmente nem tinham hospitais, os médicos iam na casa das pessoas. As pessoas, quando sabiam de algo assim, elas iam atrás, e tinha doenças que eram incuráveis para a época. Então essas pessoas, elas iam atrás de Jesus. E numa dessas passagens, todos vocês conhecem, Jesus para, olha para trás no meio dessa multidão e diz: quem me tocou? Os apóstolos dizem: mestre, aqui todo mundo te toca, todo mundo está tocando você, todo mundo quer chegar perto. Jesus disse: de mim saiu virtudes. Ou seja, saiu uma energia curadora de Jesus, saiu aquilo que ela necessitava. E aí nós vamos ver um dos maiores exemplos de fé que se tem no Evangelho. A mulher chega e faz essa declaração para Jesus que nós falamos anteriormente, do tempo que ela passou tentando se curar, e naquele instante, quando ela toca na roupa de Jesus, ela sente que estava curada. E aí Jesus dá mais esse exemplo para a gente, da sua força, da sua energia, e mostrando também a importância da fé, de acreditar, mas sabendo por que nós acreditamos. Outra passagem que é muito significativa também ao tempo de Jesus é com o centurião romano. Um centurião romano era alguém que tinha aproximadamente 100 homens à sua disposição. Era alguém que conseguia manter ali um exército pequeno, que fazia parte do exército maior romano. Então aquele centurião, ele tinha também ali algumas regalias junto ao governo romano, de administrar algumas províncias, de levar algum prisioneiro de um lado para outro. Ou seja, era alguém que tinha uma influência. E alguma não, muita, principalmente naquela região onde Roma não estava nem para aquele pessoal, só estava afim mesmo de receber os recursos. E os judeus, para aqueles romanos, não significava nada, nada mesmo. Era apenas para coletar os impostos e mandar para Roma, o que eles não tiravam para eles. E também tomar as terras deles, ocupar onde era muito produtivo, onde tinha muita água. Então os romanos chegavam e apropriavam de tudo e tiravam as terras daquelas pessoas sem muito acordo, sem ter que pagar ali qualquer coisa por aquilo. Era assim que a coisa funcionava. No livro Paulo e Estevão, que, na nossa modesta opinião, um dos melhores da literatura espírita, tem uma passagem bem no início, que um senhor, já idoso, ele tinha 2 filhos, que um desses filhos é o Estevão, que é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Mas nós não vamos falar do Estevão, vamos falar do pai do Estevão. O pai do Estevão precisava ir na cidade comprar alguma coisa.
E ele morava num sítio, eles tinham um sítio altamente produtivo, mas ele precisava ir na cidade para resolver alguma coisa. E no meio do caminho, ele vê alguns soldados romanos atravessando uma calçada e ele diz: eu não vou sair da calçada porque senão eles podem achar que eu estou correndo, fugindo deles, então eu vou passar na mesma direção deles. Quando ele chega perto, um dos romanos diz para ele, né? Ficou doido? Porque assim, você não pode andar na mesma calçada que a gente. Você é muito insolente. E aí eles dão uma surra no velho, coloca ele sangrando mesmo, já com o rosto bem machucado, e diz: da próxima vez que você vê um romano, você desvie. E aí ele vai ali já, imagina, né? Uma pessoa que tinha uma família, uma pessoa bem conceituada ali entre os judeus, apanhando ali porque ele era judeu, porque os romanos tratavam os judeus dessa maneira. E pasme, na volta ele encontra um outro grupo de soldados. Aí ele diz: agora eu já estou precavido, agora eu vou para o outro lado da calçada que eu não vou encontrar os romanos. E quando ele atravessa para o outro lado, o romano diz: ei, vem aqui, por que você está fugindo da gente? Vai apanhar para aprender a respeitar, que quando passar perto da gente tem que se abaixar, tem que se curvar aqui para a gente. E o idoso toma outra surra. Isso é só para mostrar para vocês como era o tratamento do romano, e isso nós não estamos falando do centurião, estamos falando de soldados que vigiavam a rua, não menosprezando ninguém, mas eram soldados que não tinham essa patente, que estavam lá fazendo isso. Imagina quem tinha as patentes. E voltamos para o centurião, onde naquele instante ele chega para Jesus fazendo as suas caminhadas ali com um grupo de pessoas, e ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho um servo em casa e ele está muito doente, nós já tentamos de tudo, é um servo que eu gosto muito, então eu já gastei alguns recursos com ele e a medicina não resolveu, mas eu sei que o Senhor é como aqui comigo, eu tenho 100 homens aqui à minha disposição, então eu digo para eles: faça isso, e eles vão fazer. O centurião dizendo para Jesus: faça isso, e eles vão fazer. Se eu mandar um homem desse aqui fazer qualquer coisa que eles vão fazer, assim também é o Senhor. Eu sei que se o Senhor mandar curar o meu servo, ele vai ser curado. E aí Jesus diz assim: então eu vou na sua casa, vamos lá curar ele. O centurião romano diz: eu não sou digno de te receber na minha casa. Um oficial romano dizendo para um judeu que não era digno de recebê-lo em casa. Essa também é uma das passagens muito marcantes sobre fé, porque conta a história que Jesus disse: então eu quero, e ele vai ser curado. E quando o centurião se afasta um pouco, vem alguém correndo da região e diz: o servo já está curado e já voltou ao trabalho. Olha isso, a fé dessa pessoa. Isso também nós já podemos, algumas vezes as pessoas perguntam assim para a gente: vocês são espíritas, vocês dão passe, como é que funciona a questão do passe à distância, esse tratamento à distância? Funciona ou não? Se não funcionasse, Jesus não teria feito. E Jesus disse para nós que nós seríamos capazes de fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Mas também ele disse: a fé não está no caroço de mostarda. Então não vão conseguir fazer o que eu faço porque vocês não têm fé. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos transformar essa nossa fé. E nós falamos: como é que nós vamos transformar essa fé? Nós vamos estudar. Nós vamos estudar os evangelhos, nós vamos procurar entender essas coisas, nós vamos trabalhar. Mas eu preciso vir para a sopa, eu preciso ir no lado dos velhinhos. Quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia com os nossos colegas de trabalho para fazer essa mudança na nossa vida? Quantas oportunidades nós temos na escola, com os colegas da escola, para fazer essa mudança? Então, as oportunidades, elas aparecem todos os dias. Nós é que precisamos estar atentos a elas. Nós temos uma outra passagem também, não menos importante, que retrata sobre a fé, que é a de Pedro sobre as águas. Quando Jesus
Todos conhecem essa passagem, quando Jesus convida Pedro para vir até ele, que eles veem Jesus caminhando sobre as águas, e ele então convida Pedro para que viesse até ele. E o Pedro desce da canoa, do barco, e vai caminhando em direção a Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, o que acontece? Ele começa a afundar. E aí nós temos vários ensinamentos nessas passagens. Eu costumo dizer assim, cada um de nós, quando nós lemos essas passagens, nós temos um entendimento. E todos são válidos, todos são enriquecedores. E numa dessas é assim, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Nós precisamos estar focados. Nós precisamos estar o tempo todo em nossa vida com os olhos de Jesus, para que a gente não afunde. Jesus vai estar sempre aqui, vai estar sempre do nosso lado. Só depende de nós, de como é que eu quero, com quem eu quero conviver. Quais as minhas ações? Como eu posso multiplicar essa minha fé? Tem uma passagem no Evangelho que é no capítulo 14, item 11, a fé é mãe da esperança e da caridade. Eu vou pedir licença para vocês para ler e a gente vai fazendo alguns comentários, porque ele diz assim para a gente, eu achei essa mensagem fantástica. Ele fala assim, para ser proveitoso, ele começa com a fé, com a frase do Tiago. Inclusive essa frase foi colocada lá na inauguração do Lar dos Velhinhos, está bem na entrada da secretaria, essa frase do Tiago Menor. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, né? A fé sem obras é morta. Então a gente precisa nos exercitarmos. E aí essa lição ele diz assim, para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, né? Essa fé é a mãe, é a que gera, é a que sustenta as outras, a fé e a caridade. Então, nós precisamos estar com essa fé na esperança do futuro, na esperança da nossa transformação como indivíduo, como ser humano, como espírito imortal, e nessa sustentação que nós temos então através da esperança e da caridade. Também uma outra frase que é muito dita no movimento: fora da caridade não há salvação. Então é que a gente fique atento a elas, né? E aí ele continua aqui: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Ou seja, não tem como a gente progredir na fé se a gente não trabalhar, se não tiver esperança e se não tiver a caridade. Caridade é o amor em movimento. Caridade seria o amor em movimento. É aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Aí ele está falando para a gente de confiança. Nós precisamos confiar, nós precisamos trabalhar, precisamos exercitar e precisamos confiar. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres, que eu achei muito interessante. A inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Então ela vai nos despertar, essa fé em movimento, ela desperta todos os movimentos, tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos um homem de bem. Também, para quem não leu ainda esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, chegar em casa, dê uma lidazinha, o homem de bem. Alguém aqui ainda não tem o Evangelho? Todo mundo tem Evangelho em casa? Você é católico, né, Pedrinho? Isso é que é bom a gente estar junto falando de Jesus, né, Pedrinho? É isso aí, Pedrinho. Ele diz assim pra gente, então, né? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis,
Ou seja, nós precisamos construir a nossa fé dentro do que nós estamos conversando. É dentro do trabalho sério. Nós estamos falando, e repetimos aqui, não é só o trabalho na caridade, na casa da sopa, no lado dos velhinhos, nós estamos falando de trabalho no bem. A gente está voltado para aquilo que sempre está voltado ali para o nosso próximo, para aquelas pessoas que convivem conosco. Não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça de todo mundo e achar que tudo é bonito, que Jesus não fazia isso não. E esses grandes líderes aí espirituais, nenhum fez isso. Em Jesus nós encontramos várias passagens da mulher adúltera, de tantos outros que ele diz, vai, ninguém mais aqui está te condenando, agora não peques mais, muda de atitude. Vamos trabalhar no bem, vamos mudar o nosso comportamento moral. Esse era o chamado de Jesus sempre. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. Ou seja, muitas vezes quando a gente começa a fazer o evangelho em casa, chega uma visita, eu não vou fazer mais o evangelho não, nós estamos com visita, guarda o evangelho aí. E aí, nós somos ou não somos espíritas cristãos? Nós vamos ou não vamos enfrentar aquilo que nós assumimos como espíritos aqui nesse planeta? Nós vamos deixar isso passar? As oportunidades que nós temos de demonstrar através dos nossos exemplos, que naquele horário, naquele dia, na nossa casa, a gente tem uma reunião que a gente fala sobre Deus, que a gente discute as coisas que Jesus deixou aqui pra gente. Isso é fé ativa. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Olha que coisa bacana aqui. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Então, muitas vezes as pessoas não têm, diz que não tem, não quer ter a fé, mas quando ele vê alguém dedicado, com fé, trabalhador, a gente começa a mudar os nossos pensamentos. Não tem como a gente fugir disso. Quando a gente chega aqui, a gente vê pessoas aqui que chegam na sopa, entra calado e sai mudo. Chega aqui, faz o trabalho e vai embora. Chega aqui, faz o trabalho e vai embora. Em muitos lugares é assim. E a gente começa a não entender como isso funciona. Por que essa pessoa faz isso? E aí esses exemplos. Muitas vezes essa pessoa vem, conversa o tempo todo, e a gente vai embora, aquela pessoa só fez falar ali, não fez nada, ainda faz os julgamentos. Mas a gente observa muito mais pelos exemplos do que pelas palavras. Tem uma frase também que é comum, é atribuída a André Luiz, que diz que... Me ajuda aí, Cleiton, esqueci a frase. Eu vou lembrar, gente. Eu pensei em outra coisa aqui aí. Vou voltar aqui, mas eu vou lembrar a frase. Comunica-se os que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que não vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Eu lembrei da frase. O exemplo, as palavras convencem e os exemplos arrastam. É assim que a coisa funciona. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutir nos homens. Pregai pelo empenho das vossas obras, para lhes demonstrar os merecimentos da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica. Tendes, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Olha que coisa bacana também, né? Com a sua racionalidade, ou seja, nós não temos que acreditar por acreditar, nós precisamos estudar, nós precisamos pesquisar, nós precisamos procurar entender por que eu vou acreditar em determinadas coisas. Não admitais a fé sem comprovação, filha da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Os espíritos superiores estão dizendo para a gente assim, não precisa você achar, eu amo a Deus, não sei nem por que eu amo a Deus. Olha que os espíritos superiores estão dizendo para a gente, amai a Deus, mas sabei por que vocês amam a Deus. Isso é muito legal também. Não admitais a fé sem comprovação, cega a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé.
Nós agradecemos vocês pela paciência. Estamos devolvendo a palavra para o nosso irmão Lívio. Bom, eu vou ler uma leitura muito linda, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus.